Alô, povo de Deus, tudo na paz? Uma boa noite para quem está de noite, um bom dia para quem está de dia, uma boa tarde para quem está de tarde. Hoje nós estamos com mais um tema à luz da Bíblia, e o tema diz o seguinte: Papa defende união entre pessoas do mesmo sexo. Aqui está o Jornal Dia, do dia 22 de outubro, quinta-feira, e nós vamos ler aqui a passagem rapidinho aqui. Papa defende leis para união civil entre casais do mesmo sexo. O Papa Francisco manifestou apoio à criação de leis que visam a garantir a união de casais do mesmo sexo, segundo a Agência Nacional Católica, a Agência de Notícias Católica, A declaração foi feita durante o documentário Francesco, né? Na produção, de acordo com a agência, o Papa defende que casais do mesmo sexo devem ter direito garantido por leis, tá? A Igreja Católica é contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas Francisco fez diferentes acenos, né, à inclusão de homossexuais. As declarações representam um ponto de virada em relação ao posicionamento, tá, incluindo seus antecessores, que foi o Papa Emérito Bento XVI, aquele Papa que renunciou, Joseph Ratzinger, né, recluso no Vaticano. E esse Papa Francisco, ele diz aqui que a sua ascensão ao papado está desde 2013. Bom, é sobre isso que nós queremos comentar. O Papa Francisco, ele jogou fora aproximadamente 1.700 anos de história, não é? Em que a Igreja Católica vem defendendo a família tradicional, tá? É aquela família que está no livro de Gênesis, não é? Em que Deus criou um homem e uma mulher e constituiu uma família, Adão e Eva. A Igreja Católica, ela teve o seu início no ano 323, quando Constantino, no Concílio de Nicéia, que foi na cidade de Nicéia, ele convidou os bispos da Igreja Cristã Primitiva e ele falou o seguinte: a partir de hoje vocês não serão mais perseguidos, tá? E eu vou dar apoio total à Igreja. Então aí que começou justamente uma aproximação da Igreja mais com o Estado de Roma. E o que aconteceu? Logo após, no ano 380, segundo alguns historiadores, isso se consolidou com o imperador Teodósio, com o Edito de Tessalônica. E daí para frente, a Igreja cristã passou a ser religião oficial do Estado, não é? Essas duas reuniões foram com o bispo da Igreja Primitiva. Bom, o que acontece? Foi a partir dessa data aí que surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana, da qual surgiu o papado, né? Aí surgiu as doutrinas da infabilidade papal, surgiu a adoração aos apóstolos, surgiu a mariolatria ou adoração a Maria e outras doutrinas contrárias à Bíblia, tá? Isso foi até o século XVI, quando surgiu a Reforma Protestante por Martinho Lutero, que discordou de tudo isso. Ele era mestre de teologia da Igreja Católica. É claro que começou no século XIV, os precursores da Reforma Protestante, com John Wycliffe, né? Depois teve o seu discípulo, o padre John Hus, que foi queimado numa fogueira viva por não negar a palavra de Deus e a infabilidade da Bíblia, né? E não negar Jesus. E logo após veio o reformador protestante Martinho Lutero, com as suas 95 teses. Isso está em história geral, tá? Ou então, nesses quase 1.700 anos, a Igreja Católica ela sempre defendeu a família tradicional, né? Aquela criada por Deus, como eu já falei, aquela família bíblica de Adão e Eva. Você vê que Deus não criou um Ivo para Adão, ele criou uma Eva, uma mulher, não é? E está também conforme o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal sobre Família, que diz que é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo o Estado converter essa união em casamento. Eu já citei esse artigo, tá, da Constituição Federal em outro vídeo que eu gravei no canal.
E eu ainda quero ler aqui, o pontífice ele se manifestou ainda a respeito do seguinte. Ele diz aqui o seguinte, ele se manifestou ainda a respeito de direitos iguais para constituir família. Homossexuais têm direito de fazer parte de uma família. Bom, pelo que eu entendo, os homossexuais, quando eles nascem no seio de uma família. Eles sempre tiveram família, não é? Porque eles não nasceram de chocadeira, e sim num lar, de uma relação heterossexual entre homem e mulher, né? Pois dois homens não procriam, nem duas mulheres. Até parece que eu estou inventando aqui a roda, ou estou querendo ensinar o padre a rezar a missa. Mas uma coisa que eu estou falando, que todos vocês sabem, que nós viemos de uma relação heterossexual e de um encontro de um espermatozoide com um óvulo. No mundo são quase 8 bilhões de povos no mundo, e todos nós viemos de uma relação heterossexual. Outra coisa que o Papa fala aqui, o seguinte, ele fala, né, homossexuais têm direito de fazer parte de uma família. Eles são filhos de Deus e têm direito de constituir uma família. Bom, esse aqui não é um discurso de ódio, tá? Eu não tenho nada contra os homossexuais. Nós evangélicos só não aceitamos o casamento de pessoas do mesmo sexo, porque nós temos certeza que vamos morar no céu e nós não podemos negar as escrituras da Bíblia, da palavra de Deus. Nós temos princípio. Quanto a filho, todos nós sabemos que pela Bíblia a pessoa passa a ser filho quando aceita Jesus como Salvador. Eu, quando não tinha Jesus, eu não era filho, eu era criatura. Então, pela Bíblia, todos aqueles que ainda não tiveram encontro com Deus e não aceitaram Jesus como Salvador, pela Bíblia, eles são criaturas. E nós passamos a ser filhos de Deus quando aceitamos a Jesus como Salvador e somos filhos por adoção. Eu, quando estava no pecado, no mundo, na bebida, nos vícios, lá no Ceará, em Fortaleza, eu pensava que era filho, mas eu descobri na Bíblia que eu era apenas criatura, porque todos nós somos criados por Deus. Mas passei a ser filho quando aceitei Jesus como Salvador. No capítulo 1, versículo 9, fala sobre Jesus Cristo também. Aqui fala sobre o verbo, né? Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Eu também, quando estava no mundo, eu não conhecia a Jesus. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram da carne e nem sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então não foi da vontade da carne nem sangue, mas da vontade de Deus. Então qualquer um de nós, seja heterossexual, seja homossexual, seja assassino, seja roubador, seja o que for, quando ele aceita Jesus, ele passa a ser uma nova criatura, e ele passa de criatura para filho. Como diz aqui, todos aqueles que o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, aos que creem no seu nome. Outro assunto que eu quero falar aqui, eu aceitei Jesus em 1980. Eu vivo na Lei Seca há 40 anos, né? Há 40 anos que eu não bebo mais bebida alcoólica. Então, eu quero falar também sobre um evento que houve justamente de um acordo do Vaticano com a China. E quero mostrar isso também à luz da Bíblia. Aqui diz o seguinte: o governo chinês renovou nesta quinta-feira, dia 22, o acordo histórico com o Vaticano sobre a nomeação dos bispos, apesar das advertências do governo dos Estados Unidos, que denuncia a repressão sofrida pelos católicos na China. O acordo dá ao Papa a palavra final sobre a nomeação dos bispos chineses, e o governo chinês permite que todos eles, incluídos aqueles vindo de uma igreja apoiada pelo Estado, reconhecer a autoridade do Papa. Segundo eu li relatos que tem 2 igrejas católicas lá na China. São aproximadamente 12 milhões. A metade pertence ao Estado, está ligado ao Estado. E a outra metade não reconhece a autoridade do Partido Comunista Chinês, mas só reconhece a autoridade do Papa, não é? Então a Bíblia também ela já falava em Apocalipse, no capítulo 17, versículo 3, né? Ela falava justamente sobre essa passagem, tá?
E nós vamos ler agora, Apocalipse 17:3. E levou meu espírito a um deserto, e vi uma mulher, no último vídeo eu falei sobre essa mulher, assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes e de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. No último vídeo eu falei sobre as 7 cabeças e os 10 chifres, né? E fala que ela está de cor de escarlate. Escarlate é vermelho. Então o Vaticano tem um acordo com a China. A China não é branca, a China é vermelha. Bandeira vermelha, comunista. Então aqui fala uma ligação dessa mulher justamente com a China. Você vê que isso foi profetizado há 2000 anos atrás e a palavra de Deus continua se cumprindo. Então é isso que eu quero mostrar. Eu tinha mais outras coisas para mostrar, mas eu não sei se o vídeo aqui vai dar o tempo, porque eu tenho outra coisa para mostrar, mas mais na frente a gente vai continuar falando alguma coisa sobre essa matéria. Que Deus abençoe a todos. Espero que você tenha entendido essa matéria sobre o Papa que decide, né, defende união entre pessoas do mesmo sexo. Que Deus abençoe a todos. Amém.